Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 139, 138. Vamos trabalhar o versículo 1 ao versículo 18, a nossa primeira parte, nosso 171º encontro. É o Salmo 139 da versão hebraica, 138 da versão grego-latina. Este salmo é dividido em duas seções. A primeira vai dos versículos de 1 ao 18, que contém uma oração de louvor ao Criador. Do versículo 1 ao 6, Javé conhece todas as obras das mãos humanas. Do versículo 7 ao 12, Javé alcança o ser humano onde quer que ele esteja. E no versículo 13 e 18, Javé é o Criador do ser humano. A segunda parte vai do versículo 19 a 24. É uma súplica. Do versículo 19 a 22, uma súplica para que o injusto seja eliminado, tirando-o do meio e afastando suas mentiras, dissimulações e maldades. Versículo 23 e 24, uma súplica em favor do próprio salmista para que Javé possa sondá-lo e confirmar a sua fidelidade ao seu Deus. Este salmo é uma meditação do estilo sapiencial. É do período do pós-exílio da Babilônia. Vamos ver essa primeira parte do versículo 1 ao versículo 18. Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não chegou à língua, e tu, Javé, a conheces inteira. Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. Para onde irei longe do teu sopro? Para onde fugirei longe da tua presença? Se subo ao céu, tu aí estás. Se me deito no abismo, aí te encontro. Se levanto voo para as margens da aurora, se emigro para os confins do mar, aí me alcançará tua esquerda, e tua direita me sustentará. Se eu digo, ao menos as trevas me cubram, e a luz se transforma em noite ao meu redor, mesmo as trevas não são trevas para ti, e a noite é clara como o dia. Sim, pois tu formaste meus rins, tu me tecestes no seio materno. Eu te agradeço por tão grande prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo da minha alma, e meus ossos não te eram escondidos. Quando eu era formado em segredo, tecido na terra mais profunda, teus olhos viam as minhas ações, e eram todas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados, até mesmo que chegasse o primeiro. Mas a mim, como são difíceis os teus projetos, meu Deus, como é grande a soma deles. Se os conto, são mais numerosos que a areia, e ao despertar ainda estou contigo. Então essa é a primeira parte do versículo 1 ao versículo 18. Vamos meditar. Senhor, tu me sondas e me conheces. É uma realidade que diz, Javé, que tu possas examinar e investigar as ações e pensamentos do salmista. O salmista é o orante, pois Javé o conhece toda a sua vida. Versículo 2. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento. Javé conhece, sabe, a hora em que o salmista senta ou se levanta. Javé conhece todos os seus movimentos, todas as suas ações. De longe penetras o meu pensamento, isto é, Javé conhece todos os pensamentos mais íntimos do salmista. Javé que dos céus conhece
o que pensa o salmista, como também o que pensa todo ser humano. Versículo 3. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. O andar, os passos do salmista, são examinados por Javé. De onde vem, para onde vai. Ele é examinado. Javé o conhece, tanto o lugar em que ele deita, quanto o lugar que ele descansa. E o salmista diz: meus caminhos todos são familiares a ti. Javé, que tudo assiste, que tudo vê, examina cuidadosamente como alguém, como alguém que observa toda atitude vivida pelo salmista. Até aqui, os verbos são centrados na ação de Javé Deus. Javé é aquele que sonda e conhece, é aquele que examina tudo e que faz o salmista. Nada escapa a Javé. Javé conhece a intimidade do ser humano, o pensamento e suas ações, examinando minuciosamente o salmista, toda a sua vida. Versículo 4. A palavra ainda não chegou à língua e tu, Javé, a conheces inteira. Para os judeus antigos, a palavra passava do coração para os lábios. E as intenções mais íntimas eram conhecidas por Javé, que conhece o coração. Deus percebe a palavra na fonte, no coração, antes de ser pronunciada pelos lábios. Pois Javé tudo conhece na intimidade, conhece a intenção do salmista e conhece aquilo que ele irá falar. Versículo 5. Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. O salmista nada pode fazer sem a presença de Javé Deus em sua vida. Javé que o envolve todo inteiro. Ele vem, pode ir, vem para trás, vem para frente. Pode referir aqui que o salmista não pode ir nem para a direita, nem à esquerda, pois Javé o envolve todo. No sentido de proximidade, numa ação protetora e dominadora. Ele não pode agir, nem subir ao alto, se Javé não permitir. Javé o limita, não só de lado e atrás, mas o limita também por cima, colocando a mão sobre o salmista. Ele todo vem limitado por Javé. Versículo 6. É um saber maravilhoso que ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. O conhecimento de Deus, saber maravilhoso, supera a capacidade humana do conhecimento, ultrapassa o conhecimento humano. Deus é inacessível. Este está para além de toda a possibilidade do conhecimento humano. A providência divina envolve o salmista. Ele se vê limitado ao conhecimento divino, pois aquele que o cerca de todos os lados e é muito mais elevado que se possa entender. Este conhecimento que ultrapassa é muito elevado e forte, que ele não pode adquirir e conquistar, por causa da sua limitação humana. O salmista, nos versículos 1 e 6, se vê examinado por Deus e descobre que Javé Deus o conhece melhor do que ele próprio conhece a si mesmo. Versículo 7. Para onde irei longe do teu sopro? Para onde fugirei longe da tua presença? Os versículos de 7 a 12, o salmista faz perguntas, já mostrando a impossibilidade de fugir da presença divina, pois Javé Deus se encontra em toda parte, em todo lugar. Javé está mais presente na vida do salmista do que ele próprio se acha presente a si mesmo. Podemos pensar nesses versículos o profeta Jonas, que quer fugir da presença divina. Quem quiser pode rever toda a reflexão que eu fiz sobre o profeta Jonas, um dos profetas menores. O salmista diz: para onde fugir longe do teu espírito, isto é, Ruá? Para onde fugir da presença divina, da sua providência e domínio? A resposta é negativa. Para nenhum lugar.
Não se foge de Javé. Não existe lugar para que se possa escapar de Javé. Para onde fugirei, longe da tua presença? Não se pode fugir, escapar da presença divina. O sopro divino, Ruá, é vital. Está ligado imediatamente a Deus. Mas o sopro de vida do salmista está unido ao sopro divino. Versículo 8. Se subo ao céu, tu aí estás. Se me deito no abismo, aí eu te encontro. Dois extremos, o céu e o abismo. O mais alto e o mais baixo. Nesse lugar se encontra a pura presença invariável de Deus. O abismo é visto como o dormitório onde o ser humano dorme. O salmista não está pensando na morte, como separação definitiva da presença de Deus. Mas, numa viagem temporal, Javé não é estranho ao mundo do abismo, pois sua presença está lá. Na Mesopotâmia, o abismo possuía seu Deus, sua divindade. Mas Javé está presente em todo lugar. Não existem deuses no abismo. Só Javé é presente em tudo. Subir aos céus, morada de Javé. Se o salmista se coloca no abismo, com seu leito, sua cama, Javé lá está presente. Versículo 9. Se levanto o voo para as margens da aurora, se emigro para os confins do mar. São as condicionais. Qualquer coisa que o salmista fizer, não poderá separar de Deus que está em todo lugar. Aqui 2 pontos do horizonte, margens da aurora e confins do mar. A aurora se encontra no nascer do sol, o oriente, os confins do mar, o poente. É uma perspectiva de Israel, porque o mar está a oeste. As margens da aurora, branca e rosada, que se eleva do oriente onde nasce o sol. Os confins do mar, à esquerda, mostra a realidade dos 2 braços, ao oriente e ao ocidente, e revela a grandeza de Javé, onde seus braços abraça tudo, seja no oriente, seja no ocidente. Versículo 10. Aí me alcançará a tua esquerda, e tua direita me sustentará. À esquerda, os ventos do leste, e às direitas, os ventos do oeste. O salmista não escapa do domínio de Javé Deus. Só Javé pode dispor para onde o salmista pode ir e seu limite. O salmista nada pode realizar sem aprovação divina. Versículo 11. Se eu digo, ao menos as trevas me cubram, e a luz se transforma em noite ao meu redor. Novamente, é impossível fugir de Javé, seja refugiando nas trevas. Não existe lugar para fugir da providência divina. Nem a noite é condição para fugir da presença divina. Nada escapa aos seus olhos. Nem as trevas poderão encobrir o salmista, nem mesmo que a luz se transforme em noite, rodeando o salmista. Ele não pode se esconder. Versículo 12. Nem as trevas são trevas para ti. A noite é clara como o dia. Nem mesmo o salmista, se for absorvido pela escuridão, a escuridão que suplanta a luz, é inútil para esconder Javé. Pois Javé Deus vê no escuro, da mesma forma que vê a luz. Deus vê em plena e total trevas, seu olhar transcendente, a distinção de luz e trevas, de noite e dia. Na Babilônia, os deuses divinos se recolhiam à noite para dormir, não Javé. Na Babilônia, os deuses noturnos são deixados para agir à noite, não Javé. Javé age de dia e de noite. Versículo 13. Sim, pois tu me formastes meus rins, tu me tecestes no seio materno. Com este versículo, até o versículo 18,
Estamos no centro do Salmo. Javé forma o ser humano, tece cada um do ser humano. Tece o corpo, o interior do ser humano, como a vida e história de cada um que ultrapassa a capacidade humana de entendimento. O ser humano deve adquirir a obra divina. O organismo humano tem as partes exteriores e interiores, vísceras, rins, ossos, sopro, alento. Deus penetra toda essa realidade exterior e interior, porque Ele é o Criador de tudo, do interior e o exterior. Javé formou os rins do salmista, as vísceras, realidades interior do corpo. Os rins, para os judeus, é sede dos pensamentos. Tecestes, o salmista, o ser humano, no seio materno. A formação do corpo humano, seus nervos, veias, formando o corpo humano, tecido como uma tenda. Assim, a fé do salmista na criação quer que a existência humana, na sua totalidade, não pertence ao ser humano, mas a Deus, autor e tecedor do ser humano, já no seio materno. Deus está presente desde o início, não só como aquele que tudo sabe, conhece, mas também aquele que faz a vida, que tece a vida no seio materno. O salmista se vê aqui envolvido no milagre de Javé Deus. Versículo 14. Eu te agradeço por tão grande prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo da minha alma. O salmista agradece e louva Javé de tê-lo feito de forma tão impressionante, relacionada às maravilhas à criação do primeiro homem, a formação do feto no útero materno, a estrutura do corpo humano e o funcionamento de seus órgãos. Não só é maravilhosa a obra de ter feito o salmista, mas todas as obras divinas são maravilhosas. Javé conhece o mais profundo do ser humano, conhece a sua alma. Versículo 15. E meus ossos não te eram escondidos, quando eu era formado em segredo, tecido na terra mais profunda. Javé conhece o mais profundo do seu ser, a essência do ser humano. E é bem conhecida a essência do ser humano por Javé. O salmista foi feito em segredo, significando que é claro e evidente que Javé sabe como ele foi formado no ventre da sua mãe. Formado em segredo. Javé fez o corpo do ser humano como uma arte de tapeçaria, de órgãos, veias, artérias entrelaçadas. Tecido na terra. Útero materno. Local mais profundo. De forma metafórica, o útero vem comparado ao mais profundo, ao seio da terra. Versículo 16. Teus olhos viam as minhas ações, e eram todas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados até mesmo que chegasse o primeiro. O destino do homem é algo que vai sendo feito dia a dia. Na Babilônia, os deuses fixavam o destino de cada ser humano. No Salmo, é Javé que modela a vida e o caráter do ser humano. Assim, Javé, Deus, conhece a totalidade da vida do ser humano. Mesmo quando o ser humano estava sendo formado, o início de seu nascimento, o primeiro dia, quando os órgãos não eram ainda distintos, Javé já via o ser humano. Ele já olhava ao ser humano. Todos os órgãos, suas forças vitais, foram registrados no livro de Javé. Quando um feto começa a se formar, e tomando suas formas, as formas de seus órgãos, esses órgãos já são determinados por Javé. Deus tem um livro contendo todos os detalhes sobre todas as criações futuras. Nesse livro contém os órgãos
são escritos quando mesmo nenhum destes órgãos existia. Antes da primeira formação, Javé já havia calculado os dias do salmista. Versículo 17. Mas a mim, como são difíceis os teus projetos. Meu Deus, como é grande a soma deles. O salmista novamente proclama a grandeza e o número dos pensamentos. Como são difíceis os teus projetos, isto é, teus pensamentos. Como são precisos e profundos os pensamentos de Javé sobre o salmista. Como é grande a soma deles, quão numerosos são os princípios dos pensamentos, os projetos de Javé, em todos os seus detalhes. Versículo 18. Se os conto, são mais numerosos que a areia, e ao despertar, ainda estou contigo. Se o salmista tentar contar o princípio dos pensamentos, dos projetos de Javé Deus, ele não conseguirá alcançar, pois são mais numerosos que os grãos da areia. Ao despertar, ainda estou contigo, diz o salmista. Quando o salmista desperta, ele continua ainda unido a Javé, contemplando, e ele então pode contemplar as obras de Javé, que são maravilhosas e misteriosas. Essa é a primeira parte do Salmo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.